Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos tirar a minha opalina do vaso. Não sei se vocês viram, mas eu acabei deixando a minha opalina encaixadinha depois da poda num vasinho pequenininho dentro do vaso com o substrato pronto. E aí, gente, eu acabei esquecendo de replantar ela e ela enraizou e ela emitiu raízes por fora desse vasinho pequenininho, gente. Então hoje a gente vai tirar, vamos ver como é que ela tá, porque eu tô achando que não vai ficar legal. Vamos ter que tirar essa plantinha desse vasinho pequenininho que eu acabei esquecendo, gente, acontece, né? E também quero mostrar algumas plantinhas aqui com estiolamento. Então esse vídeo também é para quem tá começando na sua coleção aí, saber o que é o estiolamento, como que uma plantinha fica com a falta de sol. Então, se a sua plantinha estiver com essas características aí, aumenta o sol da sua plantinha aí, com filtro, claro, né? Mas para você ficar ligado aí que às vezes a plantinha fica muito enfraquecida pela falta de sol ou pela quantidade reduzida de sol também, porque às vezes tem algumas assim que para ficar bem bonitona elas precisam de uma quantidade maior de sol. Então acaba dando cochonilha, apesar de que aqui teve plantinhas que mesmo tomando sol elas deram cochonilha. Então não é assim uma regra, a plantinha que toma bastante sol não dá cochonilha, a praga acaba aparecendo, gente. Então vamos lá ver como é que está essa opalina, e eu separei algumas equivérias, algumas plantinhas aqui que estão com estiolamento para mostrar para quem é novo, né, que não conhece, não sabe como que é a plantinha que está com falta de sol. E tem bastante, gente, infelizmente, mas fazer o que, né? Ah, e outra coisa que me perguntaram nos comentários é que se as plantinhas aqui embaixo do Eternite transparente, elas estiolam mais fácil. Sim, elas estiolam mais fácil, principalmente aqui no meu clima, que às vezes dá aquela semanada assim de clima nublado, chove, então é um pouquinho mais escuro, então sim, acaba estiolando principalmente Pachyphytums, Graptopetalums, Sedums. E essas categorias de suculentas, elas acabam estiolando mais fácil embaixo do telhado transparente, mesmo sem a tela, porque tá sem tela, é só ele. Só que fica assim, não fica uma claridade como fica quando é ao ar livre totalmente, né? Quando as plantinhas estão ao ar livre totalmente, assim, sem nada em cima, eu percebo que as plantinhas, elas não estiolam tão fácil e ficam bem mais resistentes. Porém, não é todas que a gente pode ter, principalmente as pequenininhas. Tem muita echeveria pequenininha que não dá para cultivar ao ar livre. Mas eu já desviei do assunto, já comecei a falar um monte de coisa aqui, né, gente? Vamos ao foco. As plantinhas que estão com falta de sol e a opalina, que eu quero mostrar para vocês como que ela tá dentro desse vasinho pequenininho, encaixada no vaso grande, gente, só eu mesma. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, vai, se inscreve, faz esse carinho. Olha só, pessoal, como que tá a minha opalina. Deu umas queimadinhas aqui, mas não tem problema, mas vamos dar espaço para essa menina se desenvolver, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu acabei fazendo, ó. Foi essa situação, até me pediram, quando você tirar ela do vaso, mostra pra gente. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Gente, olha a situação da minha planta. Ela conseguiu enraizar todinha por aqui, ó. Olha aqui. Mas eu acho que mesmo... Nossa! Caramba, né? O que às vezes o esquecimento faz com a gente, né? Nossa, Vamos desfazer aqui e vamos replantar ela novamente, né? Olha aqui, olha o vasinho encaixadinho aqui. Eu vou tentar tomar mais cuidado para isso não acontecer de novo. Acho que eu vou ter que cortar. Será que dá para cortar isso aqui? Dá. Beleza. Consegui cortar
o vasinho. Deixa eu colocar, opa, mais baixo aqui para mostrar bem certinho. Faz parte, né, do ser humano esquecer as coisas, né? Tá difícil de tirar esse potinho daqui. Esse vasinho. Coitada da minha planta. Tá tão enraizada. Que arte, né, dona Simone? Que bom que o vasinho, ele é fraquinho. E ela deu um jeito de emitir as raízes por fora do potinho aqui, ó. E crescer. Tá, vamos... Que sujeirada. Mas faz parte. Eita, isso é muito bom. É terapêutico fazer replante. Eu só não gosto de consertar a cagada que eu faço. Ai, olha... Eu fui perceber isso quando eu fui regar. Deixa eu colocar ela de lado aqui, colocar o substrato de volta. Que dó, né? Ela tava tão enraizada, mas faz parte. Vamos consertar o erro aqui. Colocar ela de volta. Vamos tirar um pouco desse isopor aqui, já que não entrou ali, por cima não vou deixar. Aqui. Ai, gente do céu. E ela, olha só. Olha o sofrimento da planta. Tava até formando as raízes assim com o formato do vasinho pequeno. Vamos ajeitar ela aqui agora. Agora ela vai se desenvolver direitinho. Que arte, né? Nossa, vocês já fizeram alguma arte parecida com essa? Meu, quando eu vi eu não acreditei, eu até fiquei protelando, sabe? Ai, eu acho que não vou mexer, eu acho que eu vou deixar assim. Aí ela vai crescendo, com o tempo ela vai crescer esse caule, aí em vez de tirar, eu faço a poda. Mas aí eu tava vendo, meu Deus, não, eu vou tirar. Vocês também pediram pra ver, né, como que tava. Então eu vou tirar. Acho que foi até melhor. Aí, prontinho. Replantadinha, tirado o vasinho. E eu tenho o costume de fazer isso, mas dessa vez eu acabei esquecendo. Já faz mês, já faz, eu acho que uns 2 meses, se eu não me engano, que eu fiz a poda, se não mais. Foi no ano passado que eu fiz a poda dela. Pronto, tá lindona de novo. Olha só, muito fofa, né? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas estioladas. Deixa eu dar a atualização aqui do caule da minha mahogany. Olha aqui, gente, ó. Eu cortei aqui para ver, deu um apodrecimento de cima para baixo, o caule tá aqui, aproveitei o vaso para botar umas folhinhas de suculentas aqui, mas o caule acabou não dando nada, ó, é um caule muito, muito rígido, aí então é melhor cortar a plantinha, fazer a poda quando ela tá nova, ou então chegar um pouquinho mais perto do ápice aqui, né, para poder pegar a parte mais verde para poder dar muda, porque se cortar muito embaixo, é difícil de dar muda. Pelo menos com a minha mahogany tá difícil. A minha mahogany tá dando isso. Foi a primeira vez que eu fiz a poda, então eu fiquei com medo de perder a roseta, a parte de cima, né? Então eu fiz uma poda mais embaixo, não quis deixar folha nesse caule. Mas a da Curse deu certo, eu cortei curtinho assim e eu tenho caule com mudinha. E também a outra plantinha que deu problema, que eu fiz a poda assim curta também, porque eu não queria perder a roseta, a parte de cima, foi a minha... Ai, Jesus, esqueci o nome dela. Vou mostrar pra vocês ela, daí eu acho que eu relembro o nome, é a... Ai, gente, falhou a memória agora. É essa daqui, gente, ó, que eu fiz também, da mesma forma que eu fiz a poda da mahogany, eu fiz da Peruvian Rose.
é essa menina aqui, ó. O caule também acabou apodrecendo e não me deu mudinha nenhuma, mas eu continuo com a planta mãe aqui. Aí futuramente eu faço uma nova poda para conseguir mudinhas dela. Gente, ó, desconsidere a minha mão, tá? Que eu nem tive tempo de lavar a minha mãozinha aqui. Aí então, gente, eu vou mostrar para vocês plantinhas que estão com estiolamento, principalmente para pessoas que estão começando o cultivo e não conhecem bem ainda, né? Não sabem quando uma plantinha precisa mais de sol. Por exemplo, aqui, ó, o Sedum crocodile. Esse Sedum aqui precisa urgentemente mais de sol, ó. Eu até vou ver um outro lugar para estar cultivando ele que tome mais sol, para que ele fique com as folhinhas mais compactas. Eu fiz a poda, se eu não me engano, eu fiz a poda aqui no canal e eu mostrei para vocês. Tem até uma playlist chamada Replantes, que tem muita poda e replante nessa playlist. Então, quem gosta de ver replante aí, como que eu faço aqui com as minhas plantinhas, dê uma conferida nessa playlist aí. E então, olha só, às vezes ela toma sol, mas não toma a quantidade correta de sol, né? Às vezes pode até dar 8 horas de sol para a plantinha, filtrado, claro, agora no verão, né? Para não correr o risco de queimar. Mas ela se adapta sim, elas gostam mais de sol. Então, essa plantinha aqui, por exemplo, ela estiola muito fácil embaixo do telhado transparente. Até por isso que ela tá aqui nessa bancada que toma o sol da manhã. Porém, eu acho que eu vou trocar ela de lugar. Eu vou colocar no sol da tarde, quando ela estiver habituada ao sol. Eu não posso agora jogar essa plantinha direto no sol, porque senão vai queimar, né? Pode ver como que ela tá verdinha. E ela fica num tom escuro, muito bonito, ela fica amarronzada, sabe? Nossa, mas tá maravilhosa essas minhas unhas. Ai. Então, tem plantinhas assim que suportam 4 horas de sol. Para ter sucesso com elas, tem que ter no mínimo 4 horas de sol. Só que tem outras assim que suportam até mais horas de sol. Então, essa daqui é uma delas. Aqui eu tenho o Sedum obeso, que também é outro, que eu guardei os caules. Não sei se vocês lembram, se vocês acompanham o canal toda a vida, assim, não perdem nenhum vídeo, vocês vão lembrar desses caules aqui que sobraram e que eu replantei aqui. E eles deram uma boa crescidinha e agora precisam ser habituados ao sol para ficar bem escurinhos, com aquela cor bem característica. Infelizmente eu acho que eu não tenho foto dele como ele é naturalmente, mas ele fica bem escuro, ele fica assim com uma cor bordô, maravilhosa, gente, ele fica muito lindo. Então precisa de mais sol, também não está sendo cultivado embaixo do telhado transparente, ele está bem aqui na beiradinha, ó, que toma essa claridade. Então às vezes a plantinha não perde as suas características estando nessa claridade aqui, ó, nessa claridade intensa. Aí logo vem o sol e a plantinha não queima. Eu percebi com algumas plantinhas aqui. Então é questão de observar suas plantinhas aí, né? Então, só que assim, gente, na questão do telhado transparente, eu não deixo o meu cultivo aqui sem o telhado transparente, porque quando dá períodos muito assim de chuva, ele é um socorro, ele é ótimo para eu resguardar plantinhas que eu não quero que melem. Então é muito bom. Eu aconselho a você ter não precisa ser grande assim, né? Mas uma beiradinha para você refugiar suas plantinhas se você está em um local em que chove muito. Eu acho legal, eu acho muito bom o cultivo, apesar de Sedums, Pachyphytums, Pachyverias, Graptopetalums estiolarem mais fácil embaixo desse telhado. Aí outra característica que vocês têm que observar também é a questão da coloração. Aqui eu tenho uma Vampire ou Monte, tem vários nomes para essa plantinha, eu acho que tem 3 nomes para uma planta só. Nossa, ela é muito chique, né? E ela, gente, ela é vermelha, ela tem uma coloração maravilhosa, essa plantinha aqui, e ela tá totalmente verde. Então, você observar a sua plantinha, bate uma foto assim, tipo, chegou na sua casa e ela tá com
todas as características que ela veio da estufa, né, ou da floricultura que você comprou, bate uma foto do antes e o depois. Funciona muito bem para você fazer a comparação, porque às vezes você não está dando o sol suficiente. Então é muito bom você comparar a plantinha que está com todas as suas características, fazer um antes e depois. E essa daqui, ela fica vermelha tão linda, gente, ela fica maravilhosa, vermelhinha, e ela tá totalmente verde, olha só. E também outra característica é o espaçamento entre as folhas, olha ali, ó. Então ela precisa urgentemente ser adaptada ao sol. Aqui, pessoal, eu tenho uma Echeveria, a longíssima, que é uma planta linda. Se eu for colocar uma foto do lado dessa daqui e ver o estado dela agora, olha, tá complicado, gente, olha só. O que acontece? As folhas começam a virar ao contrário, para o lado do vaso, começa a ficar toda verdinha, ela tem as bordas vermelhas, que dá para ver sutilmente aqui, ó. Então ela perdeu totalmente a cor. O formato dela precisa ser fechadinho, tipo esse movimento aqui, ó, que a paniculata tá fazendo. Ó, então tem plantinhas que aqui embaixo do telhado transparente elas não estiolam muito fácil não. Em compensação, outras assim, elas querem muito sol, então elas não se dão não. Então é melhor ter um cantinho para essas plantinhas que você observa que vai perdendo a coloração, que vai dando muito espaçamento entre as folhas, você cultivar ao ar livre. E se você vê que chove demais, aí você resguarda. Mas eu ainda assim eu acho legal o meu telhado transparente. Não é todas, eu observo que muitas plantinhas não perdem o efeito, tipo a paniculata, a Orion, ela fica muito legal, ela continua bonita aqui. A Saraí Botan tá ainda muito linda. Aqui a minha Raindrops, que tá com as carúnculas todas aqui, ó, até tá dando uma outra haste floral, tá muito linda. Então não é todas as plantinhas que estiolam aqui embaixo do telhado transparente. Aqui eu tenho deixa eu lembrar, esqueci o nome dessa plantinha, gente. Deixa eu ver se eu tenho plaquinha, não tem, mas eu vou deixar na edição do vídeo. Olha aqui, ó, ela tá com efeito. Essa menina aqui é a, deixa eu ver se eu tenho a plaquinha, Winds of Change, ela continua com efeito. Essa outra aqui é a, deixa eu ver aqui, Mebina, tá com o efeito perfeito ainda também. Então não é todas, pessoal, que estiolam. Então dê preferência às suas plantinhas aí, principalmente Graptopetalums, os Sedums, tenha num lugar mais claro com muito sol. Olha aqui, gente, ó o mofinho que aparece de vez em quando nas minhas suculentinhas. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que eu não vou acordar os meninos ali. Será que eu acordo eles? Mas tá numa preguiça esse menino, né? Tá numa preguiça. Tu não vai mostrar o focinho do like no final do vídeo? Tem que mostrar esse focinho do like. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha a minha mão, não lavei ainda. Fiquem todos com Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, vai, faz esse carinho. Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!